Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite, beleza com vocês? Porra, estamos aqui na segunda parte já de 2023, episódio 101, rapaz, é muito episódio, hein, meu amigo Rafael? Eu fiquei impressionado, viu? Pois é, bastante coisa, eu vi bastantes histórias aqui, tenho certeza que sua história hoje não vai ser diferente, vai ser muito inspiradora, muito legal, com bastante conteúdo. Rafael Covre, estamos aqui hoje para falar sobre os bastidores de um M&A de sucesso, né? Bom, quem não sabe, Rafael foi o responsável, ele estava à frente, né, da operação da venda da Casa do Adubo, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. E antes da gente passar, Rafael, necessariamente para o nosso conteúdo de hoje, eu tenho que fazer um agradecimento mais do que especial à Apex Partners, né? Claro. Pô, essa estrutura aqui que você está vendo para a gente gravar Muito um podcast. boa, show de bola. A Apex ajudando a gente, assim, imensamente, né? E ao Five Sport Bar, enfim, eu sei que você gosta de esporte, tá? A gente já conversou... Sou cliente. Aí, tá vendo? Os clientes lá do Five, pô, nosso mantenedor, um local maravilhoso, e eu tenho uma surpresa para você. O Five está te disponibilizando um voucher de R$100 para gastar lá na casa, né, como convidado. Legal. Depois eu vou te mandar direitinho aí, mas fica esse presente aí do Five para você ir lá com a família e com a galera. Seja momento de happy hour, seja momento com todo mundo para assistir um esporte, almoçar e tal. Melhor local. Muito Show? agradável. Valeu. A gente quer agradecer, Rafael, por estar aqui. E seguinte, Rafa, a gente estava até comentando aqui como que a gente começa os episódios, e é simples. Quem é Rafael Covre? Legal. Sou capixaba, esse mês de julho, agora completo 40 anos, 4.0, entro no ENTA, né? Parabéns antecipado aqui, então. Legal. Sou nascido em Vitória, criado aqui até os 18, depois dos 18 fui em busca do sonho grande, né? Que agora tá em voga, né? Pelos temas das discussões também, mas fui para São Paulo fazer faculdade, acabei... Meu pai, falei, pai, o que eu faço? Ele falou, vai estudar Direito. Estudar Direito. Aí eu falei, pô, pai, mas eu queria fazer... Todo pai gosta, né? Eu queria fazer Economia, eu falei pra ele, né? Aí eu acabei entrando nas duas faculdades, né? Fez as duas? Fiz. A ideia era decidir uma e trancar, né? Seguir a vida com uma só, mas acabei seguindo as duas, né? Me formei em Economia 4 anos na USP, depois mais um ano, né? Direito tem mais um ano na PUC. Você formou então também Direito? Formei, Formou. Fiz a prova da ordem, passei, aí depois, obviamente, segui no mercado financeiro, né? Acabei terminando a faculdade, entrei no processo de trainee, trabalhei em banco, depois mais outros 2 bancos, fiz 7 anos de carreira lá, executiva em banco, operando mais mercado de capitais, operações estruturadas. E depois, em setembro, resumindo a história rápida, né, para terminar minha apresentação, em setembro 11 faleceu um dos sócios do meu pai num acidente de carro voltando de uma loja de Linhares, aqui no interior do estado, no norte. E meu pai, né, a família chamaram para retornar, já que ele era o cara que tocava mais a operação administrativa financeira. Aí, lá da Casa do Adubo? Da Casa do Adubo. Okay. Aí aliei um pouco os pontos com eles, organizei a casa, porque eu ia casar em janeiro de 12, né? Meu tio faleceu em setembro de 11, a mulher ia ficar em São Paulo ali, pertinho, né? Ali. Bem pertinho, estava com tudo organizado, casa, casamento, aí realmente eu reorganizei, né? Tive que pivotar a vida para voltar, mas voltei, consegui chegar aqui na operação em julho de 2012 e aí a história, né, começou dentro da empresa familiar. Rafael, antes de eu perguntar mais sobre essa transição da Faria Lima para a Casa do Adubo, porque querendo ou não, assim, eu tenho certeza que todo o aprendizado que você teve, Faria Lima é daquele jeito de brincadeira. Mas era literalmente Faria Lima, a maior parte do tempo assim, foram 7 anos lá. Pois mas a gente chega, a galera gosta de brincar, né, os Faria Limers e tal, zoando. Mas antes de entender um pouco essa transição, que eu tenho certeza que ajudou muito esse período que você ficou lá, no setor financeiro, você citou uma coisa muito importante, que foi a questão, enfim, você foi chamado ali em setembro, outubro, e você estava com o casamento marcado em janeiro, muito provavelmente com a vida toda estruturada para São Paulo. Imagino que sua esposa estava bem estruturada lá também. E, se tem uma coisa que é muito bacana, às vezes não, sempre que for o caso, reconhecer, essa questão da unidade familiar e esse combinado. Você é novo, vai fazer 40 anos agora. Isso, quando você foi chamado, você tinha quantos anos? Eu tinha 28. 28, pois e iniciar uma vida ali, tão jovens, né? Como que foi essa questão com sua esposa? Foi super tranquilo? Teve algumas situações e o papel dela nisso tudo? Então, é engraçado, é legal falar da parte, né? Eu acabei conhecendo a minha esposa indo fazer a prova da FUVEST. A gente foi fazer a prova da FUVEST em excursão, tinha muitos amigos em comuns. Eu era até
Nunca fui um cara tímido, mas então eu era um nerd não tímido, né, na época. A gente meio que brigava pelos rankings ali, ela do Darwin, o do Leonardo nos simulados, né, nas operações. Era CDF, você era CDF. Era. Então a gente se conhecia de nome, né, porque tava sempre um comentando, com amigos em comum comentando, e a gente se conheceu, coincidentemente, indo fazer a prova da FUVEST. Aí fomos morar em São Paulo, né, não junto, eu fui para uma república de amigos, ela foi para uma república de amigas, inclusive amigas que eram minhas amigas, não dela na época. Legal. E fomos montando a vida, ela também acabou entrando no mercado financeiro, seguindo carreira. Quando meu tio faleceu, eu estava realmente bem posicionado num banco, e ela era RM, né, de large corporate, né, o comercial de large corporate para grandes empresas em São Paulo. E quando ele faleceu, eu falei, eu tenho que voltar, né? Eu não queria voltar no primeiro momento, conversei com meu pai, falei, poxa pai, eu já estou com a vida toda pronta, né, vou casar, né, tudo certo. Deixa eu ajudar a botar alguém, faço a intermediação aí e alguém, né, assume a operação nessa frente. Aí ele brincou e falou assim, você tem um dever e uma dívida moral comigo. Cara, né, porque a família tem isso, eu preciso que você volte, o patrimônio está aqui, gato, periquito, papagaio, né, tudo misturado, como toda boa e velha empresa familiar, que só muda o endereço, CNPJ. Verdade. E aí acabou que eu precisei voltar, combinei com ela, né, ela sabia que obviamente a gente tinha a operação da empresa familiar. A minha ideia quando fui para São Paulo era um dia voltar, mas o meu tio que faleceu e meu pai, eles tinham uma visão de empresa um pouco diferente, né? Então acabava de você ou entre eles? Entre eles. Então acabava que não tinha um espaço, né? Sempre a geração que antecede, ela tem que querer, né? Tem que ser a sucessão só vem se você de fato precisa. No nosso caso teve um fato, né, de força maior que acabou demandando fazer essa transição. Mas se isso não tivesse acontecido, era bem provável que eles continuassem ali na operação, tocando o negócio, fazendo crescer, né, mas com visões um pouco diferentes de negócio. Então, com o falecimento dele, eu precisei voltar. E aí eu alinhei realmente os pontos com ela, né? Eu falei, Fernanda, o nome dela é Fernanda, eu falei, você está bem no mercado também, eu vou precisar voltar. Volto sem salário, sem função, né, vamos dizer assim, né, para começar realmente a desenhar o modelo. Então, eu acho que é legal você ficar, você está bem na sua carreira, a gente vê o que vai acontecer e vamos deixando o tempo passar e vamos orquestrando isso. Então, foi um momento complexo, tive que mudar a casa para Vitória, né, para Vila Velha, acabei ficando morando em Vila Velha, porque ela é de lá, mas a gente sempre foi alinhando bem as coisas. Até uma coisa legal que eu fiz, que eu acho que foi um reconhecimento e que foi muito importante, eu acho que também para que os dois tivessem comprado com a ideia, que quando o Axon, né, que foi o primeiro fundo de M&A que a gente fez, entrou, ele junto com um pacote, né, para o executivo, ele traz coisas de mercado, uma delas é stock option, né? Então, eu falei para ela, olha, a minha stock option, o que ela virar é seu. Pô, legal. E aí foi como, um tava ajudando o outro, foi como um prêmio, né, de acreditar no projeto, e ela acabou ficando 5 anos, a gente ficou de ponte aérea ali, né, entre São Paulo, depois ela foi pro Rio. Ela vinha mais, né, tinha família aqui, né, depois ela acabou fazendo uma transição depois de 3 anos, 2 anos e meio, 3 pro Rio, ficou mais 2 anos e meio, 3 no Rio, facilitou um pouco a logística, mas aos 35 anos, né, a mulher, né, também tem começar a se programar para a questão de filhos, e ela decidiu voltar. Legal, pô, bem bacana. Agora sim, falando sobre Faria Lima para empresa familiar, assim, o que foi de grande ativo que você teve na Faria Lima, lá na parte bancária, de novo, estou usando esse termo para brincar assim, né, tal, a gente aqui no Diga Aí gosta de brincar bastante, que foi de grande utilidade para você voltar e conseguir tocar bem essa operação? Qual foi os principais fatores, assim? Então, quando eu entrei no mercado financeiro, eu entrei como processo de trainee, foi muito legal, rodei o banco inteiro, entrei no Votorantim, até numa época bem áurea do banco, era um banco pequeno, ainda bem de dono, né, não tinha acontecido a entrada do próprio Banco do Brasil, né, na operação ainda, então era um banco de família. Eu tinha optado por banco de família justamente porque, como a gente tinha uma empresa familiar, eu entendia que era um nível de governança, por ser um banco, bem estruturado, onde seria uma boa escola, né, para entender o futuro. Como eu comentei, a minha ideia de
ter ido para São Paulo estudar e buscar experiência lá, ela tinha uma visão de um dia voltar, né? Eu sabia que era bem provável que um dia a transição ia acontecer, não sabia quando, claro. Mas você também vai tocando suas coisas e poderia não acontecer, né? Tá. Mas dentro do próprio banco, eu acabei me direcionando também no final do processo de trainee, que terminou no final de 2006, né? Foi um ano ali quando eu entrei, para a área de títulos do agronegócio, eram operações estruturadas do agro. Foi de propósito? Foi de propósito, foi. A legislação da sopinha de letras, né, do CDCA, CWA, CRA, LCA, que todo mundo hoje conhece, ela é de dezembro de 2004. Então, em 2005, os bancos começaram a se preparar, né, para ter a área. Então, em 2006, de fato, foi a construção, e o Votorantim foi um dos primeiros. Então, eu falei, poxa, né, já que eu nasci no agro, né? Cresci dentro de uma operação que trabalhava com o produtor rural, por que não olhar a cadeia de financiamento do produtor rural? Então foi meio que uma escolha tendenciosa, né? Mas que foi muito boa, porque de fato me manteve dentro do relacionamento com o público-alvo da própria operação da Casa do Adubo. Não, porque eu lembro que num dos nossos encontros, eu não lembro se foi o primeiro que a gente teve lá no escritório, no segundo, eu lembro que você utilizou muito uma estratégia de dentro do mercado financeiro para alavancar, num super bom sentido, né? A Casa do Adubo, que eu lembro que você trabalhou muito com essa questão dos recebíveis, né? Sim, sim. Assim, dentro da operação, eu acho que um aprendizado muito grande, como a gente trabalhava para crédito, né, para também levar operações de crédito, sejam elas de crédito tradicional, sejam via o mercado de capitais, né, seja qual for seja via um M&A, né, que vai levar algum dinheiro para a operação, isso sempre passava por uma estruturação, né? Dentro da estruturação ia para um comitê de crédito e como no início eu estava muito focado, até por muito tempo fiquei até o final sempre olhando o agro, mas não exclusivo no agro durante os 7 anos, mas sempre olhando o agro. Então eu caía dentro dos comitês de crédito e eu comecei a entender qual que era a visão do lado da Faria Lima, né, do mercado financeiro para o agro. Então você tinha de todas as visões, né? Tinha a visão do diretor que estava muito distante e olhava, mas gente, se não chover, né? Mas gente, se der uma praga, né? E tinha de fato o time, os bancos que se especializavam e obviamente tentavam entender a história e analisar o agro de uma forma mais completa, né? Então eu acho que uma das tarefas até que eu tinha era tentar traduzir um pouco do que estava no campo, do que estava se passava dentro de uma revenda, né, para levar peers às vezes, né, eram outras revendas para dentro da operação. E ficou muito claro o quão difícil, né, era você eventualmente depender só do dinheiro de banco ou como você também deveria tratar a governança dentro da operação da empresa para buscar linhas de crédito, acesso a outras fontes, e eu acho que isso foi o que me ajudou muito na estruturação da Casa do Adubo quando dentro dela. Mas respondendo ao ponto que você falou, uma das coisas que a gente montou, e eu acho que estava muito atrelada a isso, né, era como estruturar um leque de financiamento do capital de giro para deixar isso num formato onde a gente conseguisse crescer a operação e passando por altos e baixos, né, intempéries como todo o setor passa e o agro, né, tem seus ciclos muito maiores, a gente conseguiria ter uma estrutura de capital de giro que permitisse a operação crescer, seja nos momentos de baixa ou de alta. Legal, legal. E aí, bom, tá claro que você atuou muito na questão da estratégia, enfim, financeira, enfim, de crescimento do negócio como um todo. Mas eu lembro também que quando a gente conversou, a questão dos sucessores, né, separando aqui herdeiros de sucessores, foram muito você e seu primo, né? Tô certo? Foi isso mesmo? Depois do Axon, sim. Depois do Axon, sim. Então, peraí. Então, antes de entrar nisso, deixa eu voltar aqui. Quando você voltou, que o teu pai chamou, você já falou assim, cara, beleza, eu vou voltar, mas eu vou vender esse negócio. Foi isso que você pensou? Então, dentro do mercado financeiro, o mercado já tocava muito nesse ponto da transformação do setor de distribuição no Brasil. Tá? Ele atrasou para começar, né? O mercado cantava isso, vamos dizer, desde 2006 eu já escutava um pouco disso. Só que ele começou de fato, talvez ali em 2013, 2014, né, que foi coincidentemente no meu retorno, né, eu voltei ali no segundo semestre de 2012. Então, obviamente que eu olhava para o negócio, eu até não gostava muito do negócio, porque era um negócio, né, você é marca ou você é mercadoria, né? A gente é mercadoria, né? A marca é a Apple, né? A gente vende o produto de outro.
Então acabava Margens baixas. Margens baixas. Eu brincava, até o nome não me agradava, né? Chamava Casa do Adubo, eu sofria bullying na escola, né? Os amigos falavam, o que seu pai faz? Ganha dinheiro vendendo esterco de boi, né? Então era um negócio de margem baixa, competição, né? A gente não tava na cadeia meio ali, né? Então era bem difícil. Só que olhava para aquilo e falava, pô, se eu tenho um limão, vamos tentar fazer disso aqui uma limonada. E o mercado no exterior, né, eu já tinha passado por algumas transformações, quando você pegava os Estados Unidos, Austrália, né, ele já tinha se configurado no player do varejo, né, do agro, como um elo importante dentro da cadeia de verticalização do agro. Então isso ia começar. Né? Então, de fato, quando eu cheguei, em 2003 já bateu na nossa porta um primeiro fundo que estava estruturando operações. Vocês estavam procurando, eles que bateram? Eles bateram, a gente não bateu ainda não, porque estava muito no início, né? A ideia era dar uma estruturada de governança, né? Crescer um pouco mais a operação para depois ir. Mas como isso a gente não escolhe, claro, né? Acontece, o mercado começou a andar, aí eu peguei, fiz um business plan, botei material debaixo do braço, voltei para Faria Lima e fui falar com 3 boutiques lá que eu tinha contato, né, e me passaram também um contato e levando um pouco da tese da Casa do Adubo. Legal. E aí a gente mandatou, né, e começou a fazer um trabalho. Mas aí nesse momento era arrumar um capital para crescimento. Para crescer. Não dá para fazer festa sem dinheiro, né? Claro, então, claro. Crescer era necessário, né, porque o mercado estava se movimentando muito. A gente tinha uma loja no Mato Grosso nessa época. Okay. Não dava para você trabalhar no Mato Grosso sendo o Mato Grosso com uma loja. Então Perfeito. a gente falou, olha, eu recuava do Mato Grosso, a gente botava dinheiro e crescia o business. Mas aí vamos lá. A partir do momento que entra um fundo, a brincadeira muda. Né? Que eu imagino que esse fundo tinha algum tipo de, não vou necessariamente falar poder político, mas ainda que seja de negociação, de sentar com vocês, exigir determinadas orientações. A partir do momento que entrou o fundo, falou assim, não, agora a gente vai se estruturar para vender. Aí entrou essa situação? Sim, vamos lá. Então assim, eu voltei rodada, fazendo um pouco de rebobinando a fita, né? Em julho de 12 ali, né, eu cheguei na operação. Em 2013 a gente já teve, né, um começo de assédio, né, dos fundos. A gente trabalhou para fazer um mandato ali 13 e 14, auditamos balanço, revisão limitada em 2014, trouxemos a governança, né, melhor, já estava numa fase de crescimento. Chegamos a fazer uma primeira rodada, dado que o mercado estava aquecido e as transações tinham começado ali em 2015 para 2016. Fomos aos finalmente de assinatura, só que aí aconteceu, né, uma virada ali político-econômica na época, uma parte do dinheiro era externa, né, dessa grana que ia entrar, e aí um fundo saiu, e aí a gente também olhou para aquela situação e achou que valia a pena talvez recuar, continuar a jornada, né, de governança e de crescimento que a gente estava fazendo e pegar uma próxima janela do ciclo. E de fato voltamos para dentro de casa. Aprende-se muito, né, num processo, quando você faz um processo de due diligence, igual a gente fez completo, né, quase chegando ali à assinatura. Então a gente pegou tudo que estava ali de dever de casa, né, vamos dizer, dessa discussão, tracionamos mais alguns anos, voltamos para a mesa em 2017, fechamos a transação com o Axon em julho de 2018. Quando o Axon vem para a mesa, aí de fato, né, você tinha... a gente já tinha trabalhado muito de governança dentro da operação, a gente já tinha auditado balanço desde 2014, tinha subido com boas auditorias, então isso já estava também dando muita credibilidade para o processo. Antes do dinheiro entrar, eu acho que uma das coisas que a gente fez que foi muito importante para o processo foi alinhar as expectativas de todos os lados, né? Construir um business plan do que a gente faria com aquele dinheiro e que a gente faria junto nessa jornada de crescimento com private equity, para poder justamente não ter que trazer isso para a mesa num D+1. Né? Então, de fato, trabalhar o business plan corretamente, alinhar toda a questão de governança e deixar também tudo bem conduzido com a família, de quais seriam os próximos passos e qual seria o futuro, né, principalmente na saída do próprio Axon, foi algo que a gente dedicou bastante tempo e fez esse dever de casa para não deixar ruído. E eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo a gente vai estar querendo entender mais sobre o M&A, até porque esse é o título que a gente está trazendo aqui hoje, né? Os bastidores de M&A de sucesso. Você acha que esse movimento que vocês fizeram de, peraí, vamos lá, veio o Rafael, tal, vamos organizar a casa, auditar balança, etc., deixar o negócio, enfim, financeiramente, digamos assim, organizado, tal,
uma primeira rodada de, enfim, levantamento de capital, né, para você poder se estruturar, crescer mais, para depois vender. Eu posso dizer que esse é o caminho padrão e perfeito para um... Porque assim, aqui no Espírito Santo, a gente estava falando da questão familiar, tem zilhões de empresas igual a Casa do Adubo, né? Zilhões de empresas, que tem aquela primeira, né, e aí tem a segunda, terceira geração, tem muitos já na terceira que estão nessa parte da venda, até porque o mercado, eu vou dizer assim, comparando com anos atrás, é um mercado muito mais aquecido para esse tipo de operação, né, de você vender grandes negócios e tal, porque os fundos estão atuando de forma muito mais efetiva hoje do que anos atrás, natural, acho que esse é uma evolução até do mercado. Mas assim, dá para dizer que esse é o passo a passo de um M&A de sucesso? Sim, eu acho que sim. Eu até... Não quer dizer que é fechado, né? Não quer dizer que todo mundo vai ser assim, né? Mas... Dá para você pular etapas? Dá, mas talvez isso vai impactar no preço, né? E vai impactar talvez na sua vida pós M&A, né? Ela pode ser mais fácil ou mais difícil, dependendo de como você estruture. A mensagem que eu sempre dou, né, quando as pessoas me perguntam acerca, né, dessa jornada, eu acho que assim, você não deve deixar para fazer a governança do seu negócio só porque você vai fazer um M&A. Né? Acho que a governança do seu negócio, ela vale para que o seu negócio seja perene e para que você tenha harmonia societária e familiar, né, se os sócios também forem familiares. Perfeito. Então, a governança ela estabelece regras, né, ela traz regras de convívio, regras do que você pode e não pode fazer. Quando você faz um M&A, você vai, na verdade, só pegar as regras que você já tinha e ajustar para aquilo que, né, o private equity que está entrando também vai fazer parte. Então, se você for deixar para discutir isso na hora que você for fazer um M&A, talvez você tenha muito trabalho a ser feito, ou você vai trazer tantas incertezas e inseguranças para dentro da discussão que isso pode impactar negativamente o seu preço. Né? Então, eu acho que assim, a jornada de governança ela é recomendável para toda empresa, até porque você tem muitas empresas que têm um business, ela é marca, né? Como eu brinco, né? Ela tem uma margem muito boa, ela não tem necessidade, às vezes a família nem tem intenção de vender o negócio. Né? Perfeito. No nosso caso, o mercado se transformou, né? Como hoje é fácil você olhar para trás, né? Claro. Prospecto de rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, igual prospecto de fundo, mas realmente olhando para trás, hoje é fácil dizer que talvez o caminho foi certo, porque o nosso mercado se transformou demais. Mas para outros mercados que talvez não haja necessidade de fazer um M&A, ou a família não enxergue, ou os sócios não enxerguem isso, a governança por si só ela é importante. E nesse ponto da governança, desculpa assim, te interromper, mas é porque, enfim, como advogado societarista, eu trabalho muito com essa parte de estruturação de negócios de governança, e às vezes uma grande dificuldade que eu tenho é fazer a pessoa entender como que essa governança, enfim, vai beneficiar em inúmeras situações, inclusive quando não é venda. Mas aí eu te pergunto, vamos pegar o mercado financeiro como um todo que você estava lá, né? Então assim, não apenas como dentro aqui na hora de fazer a venda, mas também você já teve do lado de lá. O quanto os compradores valorizam uma empresa mais bem organizada em relação ao desorganizado, ainda que o ativo seja bom? Você falou dos compradores, mas não só os compradores. A gente tem que entender que a empresa também tem credores. Certo. Né? E ser organizado, e aí você fala assim, mas tem empresa que não toma dinheiro. Né? Verdade. Certo. Né? Mas, com banco. Mas é muito pouco provável que ela não tome dinheiro com o fornecedor. Né? Então, na cadeia, né, você sempre vai olhar ali o financiamento, às vezes, no fornecedor. Então, você ter níveis de governança e de transparência, elas vão fazer com que o credor olhe para você com outros olhos. Então, uma das coisas que a gente também se preocupava muito na operação era, talvez, ter números que a gente sabia que foi um pouco da informação assimétrica de ter estado do outro lado, né, que representavam para esses credores números positivos e até números em que seria um benchmark interessante frente ao segmento. Né? Então, assim, auditar balanço e auditar balanço com empresas de renome, né, você fala assim, mas acontece um problema. Acontece, vai acontecer, né, sempre com uma empresa ou outra auditada por uma Big Four ou por qualquer outra. Mas a jornada da auditoria, ela te força a seguir certos padrões, né, de divulgação de resultados que são padrões para todos os segmentos e todos os credores vão olhar, interpretar e entender aquilo. Fora isso, você ter uma estrutura de governança em termos, né, de separação do que é conselho de acionista, o que você diria, conselho de administração. O que você diria que é uma estrutura mínima de governança? Exatamente o que eu ia te a gente lá dentro da operação não dá para dizer para você, quando eu cheguei, você tinha os três, né, que era conselho de acionistas, conselho de administração e executivos. Eu vou te falar que era tudo uma coisa só, a gente se reunia. Não, com certeza, e os três,
as 3 entidades estavam na mesa, né? Mas você tem que saber separar, né? Qual que é o tema do conselho de acionista? Vai definir a estratégia do capital, né? Da administração. Você vai pegar aquilo que o acionista deu e vai direcionar o negócio. E o executivo ele está dentro da operação, ele está executando aquilo que o conselho de administração está ditando. Então, você tem que ter ata, pauta, né? E a disciplina de fazer isso separado de uma forma onde você consiga se organizar para que o dia que você traga um outro sócio, eventualmente, né, seja um private equity, seja um sócio, né, investidor ou operacional de fato, que seja um corpo estranho, né, ao negócio, ou até vá para um IPO, você já esteja habilitado e acostumado a lidar com o tipo de informação e o tipo de transparência que você tem que passar para o mercado. Não, eu concordo muito essa separação, inclusive a gente gosta de falar muito dos bonés, né? A gente gosta de separar muito aqui no Espírito Santo. Assim, não só no Espírito Santo, mas de forma geral, quando as empresas familiares vão crescendo, é mesmo o boné ali do fundador é um multidisciplinar. O cara é o acionista, o cara é o diretor, está no conselho de administração, tá? Quando o órgão existe, né? E muitas vezes não existe. Então, mas assim, eu concordo 100% com você, assim, a estrutura mínima ali da assembleia, né, dos acionistas, depois uma conselho de administração e uma diretoria bem executada. E eu sempre falo isso para quem está indo lá para o escritório atrás de, quero vender daqui a tantos anos. Pô, então a primeira coisa é arrumar a casa. Exato. Arrumar a casa do lado financeiro, óbvio, né? E do lado, enfim, vou chamar jurídico ali, contábil / societário. A sua estrutura, a sua gestão com os sócios, com a família, ela tem que estar bem azeitada, né? Porque se você não tiver isso azeitado, é óbvio que numa diligência, o mercado, né, ou quem estiver olhando do outro lado da sua operação, ele vai captar isso. Quando você está bem estruturado, isso dá mais segurança para o negócio andar mais rápido, talvez ter um preço melhor. Não, né? Sem dúvida. E se você não tiver isso azeitado, numa due diligence, o mercado captura isso aí. Não, perfeito. Tá, Rafael, continuando, você mencionou, né, que eu até falei para a gente voltar um pouquinho no tempo, depois da questão de você e o teu primo tocarem ali o negócio. Né, assim, enfim, pelo menos esse último M&A estava você e muito o seu primo na qualidade de sucessores, que é um ponto que a gente está tratando muito aqui. Como é que foi o ambiente familiar para garantir essa, vou dizer assim, blindagem para você e o teu primo poderem falar assim, é a gente que está aqui no corpo da diretoria, vocês são conselho, vocês são assembleia, cada um com seus poderes, mas aqui quem vai tocar agora a gente, eu preciso estar protegido, porque se eu não tocar do jeito que eu acredito, o negócio não vai dar certo. Uma coisa que eu sempre dividi também com a família, falar assim, gente, a gente tem que separar e talvez ter um pouco mais cabeça de investidor do que cabeça de dono, né? Olhar para o negócio e falar o seguinte, isso aqui tem dinheiro, né, da família, do acionista, e você tem que rentabilizar esse dinheiro. Ele tem um custo de oportunidade de estar aqui. Então, como investidor, né, não só como dono, né, como que eu quero que esse capital ao longo do tempo ele se valorize e como que eu quero que esse negócio ele traga retorno para o acionista. Então, eu acho que um dever de casa que a gente fez foi, de fato, alinhar com todo mundo a expectativa futura. Antes de alinhar a expectativa futura, né, que poderia ser um IPO, né, poderia ser um fundo, né, poderia depois ter um outro fundo entrando, ou poderia ter uma venda para um estratégico, como aconteceu de fato a venda para a Nutri. A gente traçou cenários, né, não só cenários de crescimento e valuation, quanto aquilo traria de retorno potencial para o atual dono e investidor daquele dinheiro, mas também quais seriam as potenciais saídas, né, para aqueles tipos de investidores. Né? Em alguns casos a gente poderia continuar ou ter que continuar no negócio, em outros casos a gente talvez, né, como foi, teria que sair do negócio. Né? Então todo mundo tinha que entender quais eram as reais implicações e se estava pronto para aquilo. Né? Então eu acho que preparar para a jornada e deixar de forma muito transparente, de antes da largada, né, qual que seria o cenário futuro, foi muito importante. Aí você fala, em relação às pessoas, eu acho que a gente usou muito a família, até a jornada com a chegada do Axon, mas sempre olhando o quesito de capacidade e meritocracia, né? Uma coisa que eu sempre falei também, eu sempre falei também junto com toda a família, era o seguinte, olha, quem está na função, ele tem que estar na função por ter capacidade de estar na função. O salário daquela pessoa que está na função é condizente à função. Se a pessoa sair, não importa se ela é da família ou não, quem vai entrar vai ter o mesmo salário, a mesma função.
né? Então, eu acho que essa foi um conceito-chave muito importante da gente implementar. É claro que na largada você nasce com o que você tem, então a gente tinha todo mundo lá dentro. E não está errado você ter gente da família. Pelo contrário, você pode ter gente da família na operação e até às vezes deve, né? Tem uma visão mais passional, até que em alguns casos ela ajuda você a ter um olhar mais interessante para o negócio. Certo. Mas você saber separar, né, o boné, né, como você falou, do acionista, e quando você está na função do executivo, entender que aquela jornada ela precisa ser separada, ela deixa todo mundo dentro do jogo. E aí, de fato, quando o fundo chegou, né, a gente ainda tinha mais gente dentro da família dentro da operação, só que... O primeiro? O Axon. O primeiro, na verdade, a gente não concluiu. Eu estou tratando o primeiro como Axon. O Axon, só teve o Axon, né? A saída foi com a Nutra. Então, quando o Axon chegou em final de julho, 28 de julho de 2018, a gente, na verdade, antes da entrada, já começou a desenhar também, dentro do acordo de acionistas, qual que seriam as regras e quem que permaneceria na operação já ao longo da jornada. Nessa definição, tinha mais gente da família. No final ficou eu e o Estevão, mas foi muito mais por um entendimento de que aquela jornada, naquele formato, velocidade e intensidade, nível de cobrança, nível de tocada de bumbo, né, que precisaria quem estava dentro do negócio, configurou-se para que ficasse nós dois. Né, mas, só vocês dois no final? Tá. Da família, de fato, né, do bloco ali de acionistas, né, eu e meu primo, a gente era a quarta geração, né, do negócio, tinha 85 anos, né, na saída ali, mas você fala assim, ele era a quarta geração, mas eu faço uma ressalva, né, a primeira e a segunda foram muito juntas e ele era um outro negócio, né, a terceira e a quarta que tocaram esse negócio no formato, no formato de casa do adubo, né, focado no segmento que a gente estava. Então, as duas gerações deste business, né, de varejo agro estavam dentro do negócio. Né, e aí a gente foi configurando a saída, até porque você precisou organizar de fato a estrutura de conselho de administração e de acionista. Então a gente teve gente que estava dentro da operação, mas que falou, olha, eu prefiro pivotar para dentro do conselho de administração, pela dinâmica do negócio, pela disciplina de tocar esse business plan. Né? Então, a gente foi configurando esse formato, no final ficou o Estevão. Contando do seu pai e do seu tio para baixo, tinha mais algum lateral? Era seu pai e seu tio, tinha mais algum irmão? Não, eram 3 blocos, né, de irmãos, se a gente pode dizer assim, sim, que eram 3 irmãos. Né? Só que, na verdade, um era cunhado, ele era casado com a irmã, né, do meu pai e desse meu tio, que faleceu, e ele que estava no front. Então, quando ele faleceu, né, dentro do bloco dele, ficaram os 2 filhos. Né? Um deles era esse meu primo, que é o Estevão, que tocou comigo. 3 blocos. São 3, eram 3 blocos. E no caso do seu pai, enfim, ele ficou em algum órgão até a... Papai ficou no conselho, né, tinha a função do presidente do conselho, tocava nas reuniões, né, que no início, com a chegada do Axon, elas tinham uma intensidade mensal, né, depois a gente foi reduzindo. Fazendo talvez bimensal e mais algumas extraordinárias quando necessário. E esse processo de, assim, se eu fosse chutar, eu diria que a pessoa mais difícil de convencer nessa história toda seria seu pai, como um chute. Por quê? Porque é o cara que está ali há mais tempo, né, assim, aquela cabeça quase que de um fundador, se não era o fundador necessariamente da empresa, é um fundador do modelo de negócio, como você mencionou. Demorou muito? Então, meu pai, assim, a gente é descendente italiano, né? Meu avô faleceu ano passado, em setembro, com 101 anos, né? E ele me encontrava sempre, ele falava, Rafael, quando que você vai trazer sua esposa para dentro do negócio? Quando que, né, seus filhos, né, vão ir para dentro do negócio? O italiano tem muito essa visão, né, de agregar, jogar a família para dentro, e meu pai também tinha muito essa visão. E eu acho que na geração dele ainda, ele e o meu tio que faleceu, tinha muito, né, do mando quem pode obedece quem tem juízo, né, o poder da caneta. Eu acho que essa jornada do meu retorno e pré-retorno, né, como a gente teve uma ruptura ali com o falecimento do Zé e a gente precisava, de fato, organizar a casa para poder comportar a jornada, teve um alinhamento prévio de família de falar, gente, a gente vai fazer governança. Né, eu não consigo voltar para ajudar vocês se não tiver regras claras de governança. Eu não consigo administrar uma operação se a gente manter, né, a política do manda quem pode e obedece quem tem juízo. E 2, eu quero preservar o almoço de domingo. Né? Entre o negócio e o almoço de domingo, o convívio familiar, eu vou preservar o convívio familiar. Então, se eu entender
que não está tendo uma jornada que permite a gente preservar isso, eu vou botar outra pessoa e vou ausentar-me, né? Vou sair, porque o negócio, um dia, ele pode deixar de existir ou ser vendido, etc., igual foi, mas pai, tio, primo, a gente vai sempre ser, né? Então, acho que essa foi uma tocada que eu sempre dividi muito com eles. Legal. E o que me ajudou um pouco, eu acho, é que o meu pai tinha uma visão muito comercial, né, do negócio, né, e era uma visão em termos de governança talvez diferente da minha escola e da minha jornada. Então eu batia mais de frente com meu pai do que com todo mundo. Isso me credenciava, né, a talvez estar na minha posição de tentar fazer isso andar, porque o pessoal olhava e falava, se ele está batendo de frente com o pai dele, que é o pai dele, né, ele está gerenciando algo que deve ser bom de fato para todo mundo. Então a gente trouxe ajudas, né? Eu trouxe consultores, eu brinco que a gente traz o consultor, às vezes paga o consultor para falar para a família aquilo que todo mundo sabe, mas você não pode dizer, você tem que ter um dizendo, um terceiro intermediário, o papel do advogado muitas vezes é essa, né? Quando você entra possivelmente nas discussões de governança, você está ali, né? Você está ali para falar aquilo que todo mundo sabe, você não está inventando a roda, está nos manuais, está nos melhores práticos. Direto, eu viro pro cliente e falo assim, rapaz, você não fala isso, deixa que eu falo. Exato. Certo. Você fala, o cara olha e fala, poxa, né, faz sentido. Se o sócio dele ou o parente fala, né, aquilo gera talvez um estresse. Então, eu acho que isso credenciou muito a jornada para que a gente conseguisse ter sucesso aí nessa jornada de governança. E tá rolando o almoço de domingo? Rola. Eu vou te falar, olha, eu tive que fazer sucessão, né, ou transição de irmãos, mãe, pai, tios, tias, padrinho, né? E eu acho que eu consegui manter o relacionamento e a jornada com todos, né? Eu acho que com transparência, com uma boa comunicação, você, na verdade, trazendo a regra do jogo e o alinhamento ali do que é necessário para aquele momento da operação, né? Que é diferente quando você não tem um fundo, quando você passa a ter, né? Ele traz, eu acho que conforto para todo mundo entender aonde ele quer estar. Né? Não, e assim, ainda que tenha tido reclamações lá atrás e tal, enfim, toda essa questão da família, de alguma forma, é beneficiada pelo processo de venda, seja se você tem a ação de forma direta ou porque você é, enfim, filho de alguém que tem ação e tal, etc. E, pô, quando eu peguei e joguei aqui, eu sei que você não pode confirmar, então não estou esperando que você confirme, não precisa dizer nem que sim, nem que não, mas tá aqui, ó, no Brasil Journal, porque a Nutrim pagou 1,5 bilhão pela casa do adulto. Não precisa falar nada sobre 1,5 bilhão. Eu nem posso. Eu mesmo já ouvi uns 3 números diferentes aí no mercado. Tem um range, mas, aí enfim, de pra cima e pra baixo. Sempre foi acima do 1 bi. Então, assim, isso, de novo, não precisa confirmar. Eu te pergunto, pegando essa manchete aqui, né, do Brasil Journal, né? A manchete lá uma notícia lá do dia 21 de julho de 2022. Por que a Nutrim pagou 1,5 bi pela casa do adulto? Eu te pergunto, por que a Nutrim pagou tanto? E tanto assim, não estou dizendo que foi muito... Né? Por que o negócio estava tão valorizado, Rafael? O que vocês fizeram assim? Vamos lá, a gente de fato foi a maior transação, né, o maior valor, né? Esse número não é o correto, mas como eu falei, né, esse pelo acordo realmente eu não posso sem adentrar. Problema nenhum, tá tranquilo. Mas eu acho que a gente também posicionou a empresa dentro do segmento como algo complementar a todas as outras operações e plataformas que existiam, né? Então, quando você olha o agro, está todo mundo muito focado, às vezes, em trabalhar soja e milho. Perfeito. Né? Então, você pega as grandes operações, elas geralmente têm 95%, 98% de soja e milho de faturamento. A gente, quando fez a transação com a Axon, a gente tinha 20%, e olha lá, e chegamos a 35% ali quando fizemos a transação com a Nutrim. Então a gente tinha dentro da operação, eu brinco que o abecedário inteiro, do agrião à vagem, né, de operação. Isso, risco, né? Lembra um pouquinho da conversa lá de crédito, né, comitê de crédito, você diminui risco se você tem pulverização de culturas. A gente também estava muito espalhado, né? A gente, apesar de estar com estrutura física no momento da transação em 11 estados, a gente operava praticamente no Brasil inteiro para um segmento de reflorestamento que a gente atende, a operação atende. Então isso também trazia muito conforto em termos de mitigação de risco climático, de praga, né, e tudo mais. Eu acho que o grande, mas os 3 outros grandes pilares ali, né, junto com pessoas, né, porque a gente tinha, acho que um time muito alinhado com essa estratégia e que faz isso tudo acontecer, um deles era a questão de logística,
A gente fazia uma logística pulverizada atendendo um cliente, que aí é também um grande diferencial, pequeno e médio produtor. Nosso foco era o pequeno e o médio, enquanto todo mundo estava focado no grande. Que é muito mais fácil você bater na porta de 10, fazer operações grandes, do que você tem que bater na porta de 100 ou 1000 para fazer o mesmo volume de operação. Perfeito. Então, a gente batia na porta dos 1000, vamos dizer assim, né? A gente tinha um volume de cliente no mínimo 4 vezes maior do que a segunda plataforma de mercado, né, em termos de clientes ativos. Bastante. Então, isso trazia uma complementariedade. Todo mundo que a gente conversava, ou que a gente poderia conversar dentro do segmento, o nosso negócio ele era complementar. Porque os business estavam focados em soja e milho e a gente agregava todas as culturas. Às vezes eles estavam centralizados em algumas mesorregiões e a gente já estava nacional. Também pulverizado, né? Eles estavam focando ali no médio grande produtor rural e a gente estava focado no pequeno, médio e médio grande. Então era complementar. Então eu acho que a nossa operação, na verdade, ela atraiu muitos olhos e muitos interessados. Mas a gente acabou seguindo com a Nutri. Eu acho que para a Nutri, né, fez todo sentido, porque ela é uma operação, né, que hoje está, acho que em 7 países, né, tem diversos continentes. Ela é uma operação verticalizada, ela tem as maiores minas, né, de NPK do mundo. Então ela tem a matéria-prima do fertilizante, ao mesmo tempo ela tem propriedade de produtos, né, de industrialização de produtos químicos para o agro, né, e também tem, né, utiliza fábricas ali para isso, e tem a parte de varejo, seja ao resto do mundo, e ela veio para o Brasil para montar essa operação, adquiriu algumas antes da gente, algumas depois, né, mas com a Casa do Adubo eu acho que ela completou esse elo aí de atuar em diversas culturas, regiões e principalmente com pequeno e médio produtor. Não, legal. E vem cá, quando que vocês começaram com assessoria para fazer o M&A? Já com a Axon ou antes? Então, na verdade, quando o primeiro fundo bateu em 2013, eu já voltei para Faria Lima para conversar com as boutiques. Montei a mesma lá do início? A mesma, a gente manteve mas até a Axon, né? Depois para a operação com a Nutri, a gente acabou trazendo um banco, né? Porque aí a operação já era muito grande. E não que a assessoria não... assessoria. A assessoria poderia... Quando a assessoria não estava querendo falar necessariamente uma boutique. A assessoria poderia ajudar, mas é assim... Você já está muito grande, você está indo ao mercado, né? No M&A tem o sigilo, mas a gente sabe que essas informações, principalmente dentro dos grandes credores dos bancos, rodam. E não ser, talvez, o nosso banqueiro, né? Que ajudava a gente, de fato, com a estrutura de capital de giro e tudo mais, seria meio que contra-intuitivo até a sustentação do projeto. Eu perguntei assessoria no sentido de ter alguém ajudando, não necessariamente... Sempre teve, dentro da primeira etapa. Né? É indispensável, não tem como. Senão você desvaloriza o seu próprio ativo. Igual, eu vou te falar, é a mesma lógica da consultoria do advogado, né? Numa negociação de M&A, tem hora que você tem que trazer o bode para a sala, né? Claro. Tem coisa que não dá para você estressar com o seu futuro sócio. Tem que lembrar que se você casar, né? Você está namorando, depois você casou, você vai trazer esse cara para a mesa para o conselho. Então não tem como você ter se desgastado. Uma visão mais isenta também, né? Uma visão mais isenta, mais racional. Ajuda na coordenação do processo. Existe uma metodologia por trás, né? Tem toda às vezes você fica... Né? É muita pressão, é muita informação, é muita demanda, que você dá aquela... Né? Cansada e o assessor ele está sempre ali empurrando, né? Também para poder fazer o negócio andar e tracionar. Eu acho que isso é... E aí são assessores diversos, né? Você tem o assessor de M&A e você tem o advogado também, tem um papel muito importante ali e que também traciona a parte de contrato e tenta achar um acordo para você realmente fechar o deal, né? Vamos dizer assim. Você mencionou aí agora, enfim, um ponto que eu anotei aqui, é a questão da pressão. Como que foi pro Rafael todo esse... Não precisa pegar os X anos aí desde quando você voltou, não. Vamos focar aqui nesse último agora, nessa última operação com a Nutri. Enfim, vamos brincar ali, do NDA até o closing. Foi quanto tempo? Olha, foram 9 meses. 9 meses. Como é que ficou a cabeça e a vida do Rafael nesses 9 meses? Porque, bom, você sabia ali, quando assina um NDA, fala assim, cara, chegou aqui agora, é um negócio que pode mudar a vida, não minha só, mas das 15 pessoas que estão aqui na minha família, o negócio vai ficar na história, tal, etc. O M&A, a gente já tinha passado por um, né, ou por 2 quase, né, porque lembra que eu falei... O tamanho? O tamanho sim, né, mas eu falo assim, a jornada é muito complexa, você tem muito problema, foca no item, né? Se você de fato ficar olhando o todo, sua cabeça, né, pira, né?
você acaba perdendo talvez o foco principal, que é tratar a jornada. Então assim, a gente estava num momento de mercado muito bom, né? O mercado deu uma invertida, então acho que obviamente você está num momento de mercado muito bom, de euforia, né? de competição e dentro de um processo. Isso ajuda, né? Isso te motiva. Ou seja, você tinha certeza que ia vender? Olha, eu tinha certeza que eu ia vender, né? Mas vamos dizer assim, se poderia não ter vendido, eu já tinha passado por um processo de não venda, lembra, né? Em 2014, 2015 ali que eu contei, a gente passou por um processo de não venda, já pós-negociação de minuta por uma inversão de mercado. Né? O mercado inverteu de novo. Então, dependendo do time que a gente... Pós-Nutri, você está falando? Pós-Nutri. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A gente poderia ter pego um momento de inversão ao longo da jornada, dependendo do time de começo e o time de fechamento, poderia ter, né, trazido um fato novo e que deixaria isso mais para frente. Né? Mas aí, se acontecesse, eu estaria dentro do jogo até hoje, tocando o negócio e trabalhando para que numa rodada futura, bolsa, o que quer que fosse, acontecesse. Mas eu acho que assim, é uma jornada complexa. A gente tinha 3 diretorias só, né? Eu, o Estevo, que é o meu primo, que era o comercial. Então a gente falou: Estevo, toca o comercial, foca no business. E eu e o Sandro, né, que era o diretor financeiro, administrativo financeiro da operação, a gente ficou, né, 100% focado ali no processo do M&A, junto com os times que a gente engajou ali para isso, até dado a confidencialidade, você não engaja o time inteiro. Não, né? claro, não pode. Então, mas foi uma jornada... Conseguiu dormir esses 9 meses, então? Cara, eu não tenho muita dificuldade para dormir. Eu acho que eu fico tão cansado de ver essa resposta, né? Que eu deito e capoto. Aí quando no dia seguinte a gente volta pro jogo, né? Bom, agora, Rafael, eu tenho certeza que você... Não, antes de falar isso aqui, deixa eu perguntar aqui eu acho que é o último ponto sobre a venda aqui, que tá muito importante. A questão do timing. Né? Você teve a quase venda lá atrás, não deu certo, tal, o mercado virou, depois, assim, virou negativo, aí virou positivo. A gente teve nos últimos anos aí dois fatores que eu acredito que foram muito relevantes para a venda, que é a própria Covid, né, e a guerra na Ucrânia. Perfeito. Acredito que foram 2 coisas que impactaram muito. E não dá para dizer que você estava se preparando para fatos como esse, mas que foram fatos, dessa vez, positivos. Mas eu lembro que você falou para mim, lá num desses 2 encontros que a gente teve lá no escritório, sobre o timing de um M&A, né? Como é importante você estar preparado para, na hora certa, poder, enfim, fazer a venda. Então, assim, queria que você falasse um pouco sobre essa questão do timing. É o que eu falei, o timing está sempre atrelado a você, de fato, tá bem estruturado em termos de governança, né? Você está tocando um business plan, está sempre olhando esse business plan para frente, né? Sempre está olhando pelo menos 5 anos para frente. Seu negócio... 5? Legal. Não, 5 eu estou entendendo. Né? Quando você olhar para frente, não é só um ano, você não está só projetando esse ano. Quem está comprando, ele tem que olhar o histórico, né, de que tenha uma jornada de crescimento e que exista um potencial para ele agregar valor naquela compra. Né? Legal. Então, só que você nunca vai acertar o time perfeito também, eu falo de toda a conjuntura. A gente tinha loja que não tinha maturado 100%, a gente tinha aberto um monte de loja que não tinha maturado. Então, quando você não tem a maturação plena, você está consumindo caixa ali ainda. Mas é sempre importante você conseguir mostrar que você fez essa jornada de abertura de loja, tem loja já performando, tem loja mais nova que não está performando ainda, mas que está na jornada, e tem projeção para que novas lojas venham. Né? Então, eu acho que o time é você aproveitar o momento positivo, e a gente viu que o momento estava muito positivo. Né? Bateu esses bichos agora. Foi catastrófico, né, a Covid para a humanidade, para a saúde, mas para o agro ela trouxe de fato uma inflação de preço, né, assim como a guerra da Ucrânia trouxe, que alavancou o faturamento, consequentemente você dilui custo fixo, então ele melhorou o resultado. Ele antecipou o que a gente tinha projetado para a jornada, vamos dizer assim, com a Axon em alguns anos. Então, como a gente viu que o momento estava positivo, os players já continuavam batendo na nossa porta, porque o mercado estava aquecido ainda. Então, o player batia na porta e falava: pô, você não quer conversar? Vamos olhar e tal. Então, a gente falou: já que estão batendo na porta, vamos mandatar. E aí foi quando a gente definiu por mandatar no início de 2022 para fazer a jornada de potencial venda. Legal. E aí a gente estava brincando, enfim, com a questão do dormir. Bom, se você dormiu bem durante aqueles 9 meses, depois dos 9 meses do signing rolou mais, eram 6 meses e ficou até julho, né?
Na verdade eu tinha... Era a transição. Eu tinha negociado ficar mais 3 meses, né? 3. Eles chegaram outubro, né? 1º de outubro, eu ficaria até dezembro. Mas nessa jornada eu queria sair, né? Nessa negociação eu queria sair por questões mais pessoais, né? Não era em relação a não quero sair da operação nem nada, não. Era um ciclo, né? Que eu tinha combinado com a minha família também, né? Voltando ao tema pessoal. E eles me pediram mais 6 meses, eu entendi que era razoável, né, ajudá-los ali nessa jornada, então fiquei até 30 de junho e saí da operação. Ou seja, 30 de junho, 3 dias atrás. Agora você está dormindo melhor ainda, hein? Na jornada desses 6 últimos meses, né, que eu alonguei, de fato, assim, por mais que eu já tivesse vendido o negócio, você pegar mercado mais turbulento, você sente a dor, né? E até porque não era eu não acionista, mas estava ali ainda como executivo. Eu falo, executivo que olha o negócio como gestão, você fica aflito. Né? Não é interessante você estar gerenciando mercado complexo, mas é um mercado cíclico. Eu acho que a certeza de passar por isso e que vai vir um momento de bonança e quem sobreviver e tiver a melhor estrutura vai nadar um oceano bem azul no pós, né? Era o que motivava e continua acho que motivando a todo mundo que está nesse mercado e fazendo ele acontecer aí para superar esse ciclo. Mas, de fato, né, a partir do dia 1º, né, de julho, vamos dizer assim, realmente desligar, né? Você sai de todos os grupos de WhatsApp, né? Você desconecta sistema, né? Você corta as conexões de comunicação com os times, então é até engraçado, né? Porque eu brinco que eu fui sair dos grupos, eu tinha 145 grupos com meu primo, né? Que era o diretor comercial. Mesmo? Certo. Vocês estavam juntos em 145? Claro que você faz a jornada, tem grupo que já está virativo lá, né? Mas aí eu fui limpar. Né, você vai saindo e realmente depois você abre o WhatsApp, você toma até um susto, né, no D mais um. Tá leve, né? Pipocava tanta mensagem, você não consegue responder, vai entrando no looping, né? E aí você fala, pô, o WhatsApp tá tranquilo. Então acho que dormir mais tranquilo talvez seja isso. Eu ia perguntar se você já tá sofrendo com a dor da separação, mas pô, tá tão recente, você tá na empolgação da separação aqui, né? Da vida nova que você vai ter agora. Assim, eu me preparei, eu acho que a transição, né? As pessoas têm talvez muita dificuldade até em entender, né? Até, eu vejo que às vezes as pessoas até se assustam, né? Falam, nossa, Rafael, mas você realmente vai deixar a operação, né? Você quer sair, né? Faz sentido, né? Eu acho que esse é um trabalho, né? De fato, quem vai fazer essa transição tem que se preparar, porque a gente é muito cobrado, né? Ou a gente se autocobra, a sociedade cobra da gente, né? Você está em constante atividade, né? Perfeito. E com a agenda lotada, dormindo mal, né? E respondendo um monte de e-mail, WhatsApp. Então, você realmente se preparar para se desligar ou para dar uma reduzida ou uma guinada, né? naquilo que você tinha de vida para o que você vai ter, é um trabalho que não começou há 30 dias, né? Eu brinco, quando eu voltei de São Paulo, eu já mirava e falava, no final da jornada, aí, né? Eu quero fazer isso, né? Legal. Então, acho que isso me ajudou muito na transição. Não, muito bom, muito bom. Rafael, último ponto que eu quero tratar aqui, antes da gente passar para a nossa fase 2, que é super dinâmica e rápida, você até mencionou aí a questão do mercado cíclico. Eu queria ouvir um pouquinho sua opinião sobre esse momento que o Brasil está agora. Enfim, não precisamos entrar em questões políticas. Não precisamos de forma nenhuma. Eu quero analisar aqui muita questão do setor econômico, mas é um fato que as decisões, eu não vou nem dizer necessariamente do governo atual, mas as últimas decisões, enfim, vêm sendo não necessariamente muito boas em termos de pró-economia. Mas, quando a gente vai analisar, e de novo, a gente está aqui agora, 3 de julho de 2023, a gente já vê uma queda do dólar, a gente vê uma expectativa melhor do PIB, né, o Banco Central já falando da possibilidade, né, da redução dos juros, uma inflação em tese controlada. E o Brasil, ele é agro, ele é de commodity ainda. Como que você está enxergando esse segundo semestre, né, e início do ano que vem? Eu digo que, apesar de tudo, o Brasil tem mais uma oportunidade de ficar bem no cenário econômico. Tá? Eu queria a sua opinião sobre isso. Tá, vamos lá. Já que você entende tanto do agro, né? Do mercado vou vestir também a camisa de economia, do economista agora, né? Mas é isso mesmo, é esse então, que eu quero, é esse que eu quero. Assim, tem um
eles chamam de relógio, ciclo do investimento, né? A Merrill Lynch, acho que se não me engano, que fez isso, né? E se você olhar esse ciclo, ele praticamente se repete. É claro que você não vai cravar ali talvez a data, mas os ciclos econômicos são muito similares, né? Você tem ali um momento de queda de juros, né? Então quando você está com juros baixos, você incentiva muito o investimento, boom de bolsa, igual a gente teve, quando você pega ali a Selic a 2, 4, que seja 6, né? Você teve um boom de bolsa. Logo depois você vem um boom de commodities, né? E aí ele começa também a pressionar ciclo de preço novamente, inflação, e aí a gente passou por um momento de commodity muito forte, veio a inflação e a gente começou a subir taxa de juros. E aí você começa a subir taxa de juros para pressionar preço de novo. Né? A gente está justamente nesse momento, a gente chegou talvez com certeza no teto, né? Não vai subir mais, né? A tendência de queda da taxa de juros. A gente já vê reflexos, né, dessa taxa alta machucando, né, os setores produtivos, mas ao mesmo tempo trabalhando a favor da questão inflacionária. Talvez os juros ele trabalha muito a favor da questão inflacionária com a população com um todo, né, mas talvez falta, eu acho que pela parte do governo, né, ou dos governos, né, sem citar, talvez aquele dever de casa de olhar para dentro e trabalhar um conjunto, né, eu acho que a gente está trabalhando a reforma fiscal nesse movimento, mas uma que eu acho que para mim é essencial, talvez deveria ser a base e ela nunca vem para a mesa, é a administrativa. Eu concordo com você. Porque se você não organiza a casa, você faz voo de galinha, né? Você está sempre inchando a máquina, sempre trazendo mais do tributo e vinculando ele de uma forma que não faz sentido no longuíssimo prazo. Mas, novamente, igual você falou, né? Independentemente da reforma administrativa ou não, o Brasil, nesses ciclos onde você começa a ter o corte da taxa de juros, começa a ter uma movimentação de fato de novo, né? Volta o primeiro ciclo lá do mercado de capitais, né? De incentivo, né? Movimentação de bolsa. E as commodities, né? Começam a depois, obviamente, subir de novo, elas estão em mínimas, talvez, ou em preços muito baixos agora. Acho que 2023 não vai ser um ano de grandes bonança, né? É um ano de cash is king, né? No ciclo, inclusive, é esse, né? O caixa é rei, né? Então, você realmente sobreviver, né? Você não olhar a última linha de lucro, mas olhar a linha do fluxo de caixa lá, de ter caixa, de passar por esse momento de turbulência, para na hora que o ciclo, de fato, começar a voltar, né? Você ter capacidade de voltar a se alavancar num patamar menor e poder participar do novo ciclo de crescimento. Mas eu acho que isso vai ficar para 24 para frente. 25. Bom, se a gente que tá, né? Eu adoro aquela frase: o Brasil não perde a oportunidade de perder a oportunidade. É mais uma boa oportunidade que a gente tem para voltar, enfim, a ser realmente economicamente. Quer dizer, não sei se a palavra seria voltar, né? Mas é mais uma chance que a gente tem de alavancar o país. Porque, enfim, é uma pena. Bom, vamos lá. Nossa segunda parte, de novo, agradecer a Apex e ao Five. Não esquece que você tem um voucher agora para ir lá. Vou lá com a família. Isso aí, boa. Meus filhos adoram. Em Vila Velha também tem, né? É lá mesmo que eu vou. Ah, tá, que bom. Porque tem o de Vitória que foi primeiro e depois de Vila Velha. Eu vou no de Vila Velha. Pode ser utilizado em qualquer um dos dois. Muito boas casas. Vamos lá. Rafael, agora aqui bem dinâmico, a gente não precisa entrar em debates, assim, mas, óbvio, assim, quem diga isso tem liberdade total, então, se você quiser. Eu gostaria que primeiro você indicasse um livro. Tá. Eu gosto conhecer um pouquinho mais. Eu gosto de dois livros, né, que você tem que ler, né, e adaptar, né, ao negócio, né, que é a arte da guerra, né, muito bom. E o outro é sobre a teoria dos jogos, né, que aí você dentro de alguns outros livros você tem muito também da teoria dos jogos aplicada, né, mas quando você pega a essência dela, né, eu estudei a primeira vez na faculdade, depois fui ler o livro ou os livros, você conecta muito com a gestão do negócio. Eu acho que você trabalha muito a questão do equilíbrio, né, que eu acho que ele vai te trazer ali a estratégia e que vai te fazer dormir bem, né, e entender que se você tem um problema e não tem solução solucionada, ele está, né, porque se não tem solução, já está solucionado. Já tá solucionado, né? Você só tem que gerenciá-lo e entender como lidar com o mesmo. Então, de livros, talvez não um, né? Fugir um pouco da regra, mas tirei dois, porque são os dois que eu conecto muito ali em termos de gestão de negócio. Boa. Um filme e uma série? Um filme e uma série.
Olha, eu gostei muito da série da Netflix, do Jordan? Não, eu gostei, eu vou dar uma série que... sobre a corrupção no Brasil, no período da Lava Jato ali. Boa. Eu achei uma série sensacional, talvez, claro que com todos os seus exageros e afins, claro. Mas acho que ela foi um marco, pelo menos para mim, que eu não sei se a gente tem, talvez, a gente está num caminho, sei lá, priva muito pela ética, né, por trabalhar direito, né, por fazer as coisas certas e tal. Eu acho que aquilo foi meio que um tapa na cara de todo mundo, né? Eu acho que o que aconteceu, né? Sem entrar nos pré, pós e etc. Você está falando do Mecanismo? Tá, aquela com o Celto Mello. Isso. Aquela série de ficção. Como que é o nome dela? O Mecanismo. Tá. Não é documentário, não. Não é documentário, não. A série mesmo. Não, maravilhosa. Né? Eu acho que aquilo para mim foi um tapa, né, na cara do brasileiro, de você começar a olhar como que, né, o sistema por trás, que você nem imagina, né? Porque é até um pouco de inocência, mas eu acho que se você quer que o Brasil dê certo, né? Eu acho que tem um pouco disso, né? Você não quer acreditar que aquilo acontece, que é real. É verdade, mas, cara, não é possível, não é possível. Então eu acho que aquilo talvez mudou a minha visão de realmente, cara, a gente precisa, né? Eu acho que talvez trabalhar mais ética nos colégios, na escola, na base, na família, né? E aí, porque as pessoas misturam, inclusive, né, a questão da ética, trazem muita religião, às vezes, para dentro. E aí aquilo me transtorna ainda mais, né? Porque como que alguém, né, que está ali, né, olhando o preceito religioso consegue trazer o preceito religioso, tem que ser muito deturpado, né, mentalmente, psicologicamente, para conseguir dormir, né, nesse quesito, né? Então, são coisas que realmente me tiraram um pouco do sério ali, né? Cara, eu vou escolher um filme infantil, que eu acho que é um filme muito legal, da vida, né? Que é o Rei Leão, né? Um filme que marcou muito minha infância, e eu acho que ele fala do ciclo da vida, né? The Circle of Life, né? Que eu acho que é até a música de abertura. A música principal. Eu acho que você saber, né, olhar para o ciclo da vida e entender a jornada e talvez trazer essa jornada buscando fazer uma vida que te faça feliz, né? E saber que tem ciclos, né? E a hora que a hora que você entra, a hora que você sai de cada um, sem que aquilo te deixe psicologicamente abalado, ou que a sociedade não te cobre, né? Pelas redes sociais, pela dinâmica da vida, algo diferente daquilo que você espera para você e para sua vida. É muito legal. Então acho que ele tem uma metáfora por trás ali muito interessante, que se você assistir com esse olhar, ele deixa de ser até infantil. Não, mas sem dúvida nenhuma. E um esporte? Olha, eu gosto de alguns esportes, vamos dizer assim. Eu gosto de jogar boliche, né? Então não sei se enquadraria no esporte. Eu moleque ali comecei a jogar, ainda gosto de jogar, né? Mas legal, não, com certeza. Se for um coletivo, eu no futebol não sou muito bom, não. Então eu sempre joguei no gol, fui goleiro da escola, mas era melhor com as mãos, do que com os pés. Boa. Um valor? Um valor, honestidade. Muito bom. E um herói? Um herói? Olha, eu acho que um herói para mim ali é meu avô, né? Que faleceu, acho que até em homenagem, ele faleceu ano passado, em setembro. Ele foi o pilar, eu acho que, da jornada da família aí como um todo. Então, é um cara que marcou, acho que para toda a família ali, o Estevão, né? Estevão Couve. E foi um cara que nasceu no Brasil, descendente italiano. Na propriedade rural foi criado, decidiu ir para a guerra, porque queria sair da jornada, foi para a Segunda Guerra. Meu avô também foi para a Segunda. Voltou. Né? O meu voltou também. Construiu a família dele, né, e construiu os pilares éticos e que direcionaram a gente até hoje. Muito bom, muito bom. Um estilo musical? Um estilo musical? Eu gosto de sertanejo, é meio brega, mas... Não, tá doido? E quem é o artista que você mais gosta de sertanejo? Olha, eu gosto muito da velha guarda. Eu vou fazer 40, né? Gosto muito de César Menotti e Fabiano, gosto de outros mais novos também, mas eu marcaram época, César comecei, faz mais parte da origem ali. Não, né, muito bom, muito bom. Uma viagem? Olha, acho que minha viagem de lua de mel foi a viagem
fenomenal, assim, né? Foi minha lua de mel não, né? Mas é que realmente a gente escolheu, acho que uma viagem bem diferente do que eu já tinha feito, que foi para fazer safari na África, que também eu acho que a gente não tem aqui, né? Talvez o Pantanal, eu fui para o Pantanal Novo, mas é um outro ecossistema, né? Sem então você realmente vê um negócio diferente. Então foi uma viagem muito marcante para mim. Legal. O que Rafael gosta de beber é? Eu não bebo, você acredita? Você não bebe? Não bebo. Boa. Não bebo álcool, não é religião, mas não o é... que você gosta de beber então? Eu bebo, então, suco de quê? Suco de uva. Para combinar com o vinho de quem está bebendo, eu bebo suco de uva, geralmente integral. Boa. Bom, eu tinha aqui expectativa para 2024, mas a gente já falou, tá? Então, um medo. Medo? Hoje meu medo é... Eu não vou te falar que é um medo de morrer, mas é um medo de talvez não cumprir o ciclo de formação dos meus filhos, né? Eu tenho dois meninos, né? Um de 3 e um vai fazer 5, então talvez a morte hoje não é um medo da morte, mas é um medo de não poder participar dessa jornada, né? Engraçado que esse era uma das coisas que minha mãe mais falava, e quando ela faleceu eu tinha 19. E aí quando eu me formei, a primeira coisa que assim, eu lembro claramente no dia da colação de grau, eu falei assim, mãe, tá entregue. Era o que você queria, tá entregue. É um pouco disso, né? Você poder olhar e falar assim, tem que estar entregue, né? Pro mundo, né? Que aí, uma hora o cordão umbilical, né? Exato. Ele corta pela segunda vez, né? Exato, que onde quer que você esteja, tá entregue. Legal. Uma ambição? Uma ambição, viver muitos anos. Boa. E um sonho? Um sonho, continuar sonhando. Boa, garoto. Porra. Rafael, episódio irado, hein, velho? Pô, muito bom, mais de 1 hora de episódio. Eu digo que quando eu chego com 1 hora assim, é porque realmente o episódio foi muito bom, né? Te agradeço demais, parabéns pela jornada aí que você fez, né? Por essa, legal, obrigado. Digamos assim, por esse processo, né? Me parece que foi algo muito bem planejado e eu, enfim, gosto muito de planejar e de organizar as coisas. Então, parabéns pra você, fica aí de inspiração. Obrigado. Galera, espero que tenham curtido aí. Passo para Rafael, últimas palavras aí. Legal. Primeiro, agradecer o convite mais uma vez. Isso, pô. Foi um prazer estar batendo esse papo, descontraído. Sim, sim. Né? E é a ideia. Espero que a jornada ou alguns pontos do que a gente falou influencie as pessoas, faça um momento de reflexão e pensem pessoal, profissional, sem dúvida. Né? Passado, presente e futuro, que eu acho que é o que a gente tem que estar sempre olhando, que estamos numa jornada pequena, né? Verdade, quando a gente pensa temporalmente, não, né? É pequena. Por essa passagem nesse planetinha chamado Terra. Rafael, de novo, muito obrigado, meu velho. Parabéns de novo. Boa sorte aí na caminhada. Obrigado, para nós. Valeu, galera. Diga aí um abraço. Abraço. Valeu.